Nosso próximo painel vai falar sobre educação com dados para a inclusão, novas narrativas e comunidade popular. Quem vai vir para o palco falar sobre isso com vocês é uma pessoa incrível, querida, muito responsável e corresponsável por tudo que a gente está vivendo aqui, o que a gente vai viver mais durante o ano, que é Pura Luz. Pura Luz. Vem para o palco a Silvia Luz, que ela vai falar sobre educação em dados, que pode nos apoiar a lidar melhor com os desafios da privacidade e da segurança na era digital. Mas, mais do que isso, pode nos trazer uma visão crítica e sobre as fontes de coleta de dados e a transparência dos mesmos, para a construção de narrativas mais justas e inclusivas. Educação, dados abertos, geração e cidadania de dados, entre outros temas de fronteira que serão pauta desse painel, quando o melhor dos dados e o melhor do ser humano se conectam. Vem para o palco minha luz, Silvia Luz com vocês. Alô, uma dobradinha de Silvias, né? Pegadinha. Bom, gente, já me apresentei aqui mais cedo, mas como a gente também está transmitindo online, outras pessoas podem ter chego. Atualmente sou diretora executiva do Social Good Brasil. Tenho muita honra de fazer parte dessa organização desde 2015. Mas também quero usar essa ferramenta de acessibilidade, que é a gente se autodescrever. Tem pessoas que podem estar acompanhando e que não tenham o recurso da visão. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, lisos, na mediana, assim, na altura do ombro. Estou usando uma roupa toda preta, um microfone na mão, uma ficha de palco rosa, e vou ficar sentada aqui para receber os meus 2 convidados. O Social Good, assim como as 2 organizações que vão conversar hoje aqui com a gente, elas semeiam o mesmo sonho, que principalmente é poder incluir, democratizar, gerar conexão, gerar novas narrativas a partir dos territórios. Então, quero chamar uma pessoa que é muito especial para mim, pelo trabalho que ela exerce, pela inspiração que ela desperta em mim, e também pela trajetória dele na vida, e aqui com o SGB, desde a primeira turma de Fellows, que é o Marcelo Rocha, mas é muito conhecido como o DJ Bola. Venha, Bola! Quem é Marcelo Rocha, hein? Quem é o Marcelo Rocha? O amor é grande aqui. Pode sentar. Nosso próximo convidado é uma outra pessoa que eu conheci hoje, pessoalmente, mas já admiro muito o trabalho. A gente já fez algumas coisas juntos aqui no SGB, principalmente dentro da nossa formação em dados, que é o Programa Cidadão de Dados. Uma organização que já esteve conosco nos festivais, e que eu acho que talvez seja uma das grandes referências, e a gente leva o nome deles para todos os lugares onde a gente está, por construir uma metodologia que ele vai falar muito aqui, de produção de dados de uma forma realmente cidadã, de uma forma realmente capaz de gerar impacto e transformadora. Então, vem para cá, Polinho, do Data Lab. Uou! Gente, eu não, acho que a Carol falou, se alguém falou, não tenho nem roupa para conversar com vocês, assim. Mas vamos lá, vou tentar. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês façam esse mesmo movimento. Então, se apresentem e também façam uma descrição de si mesmos para a gente garantir o máximo de inclusão aí para quem está nos assistindo. Pode começar com o Bola, depois o Polinho. Salve, gente, firmeza. Boa tarde para nós. Meu nome é Marcelo, mas me chamem de DJ Bola. Sou um homem de 42 anos, pai de 3 crianças, sou um afrodescendente de pele clara, estou usando bombeta preta, camisa preta, calça preta, uma pulseirinha Social Good, um tênis branco. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, trocar uma ideia, falar da história, do sonho, luta, e é isso aí. Obrigado. Salve, gente, boa tarde. Eu me chamo Polinho, podem me chamar de Polinho, como todo mundo me conhece.
Eu sou coordenador de dados do Data Lab, que a Silvia mencionou. Eu sou um cara pardo, amazônida, com muito orgulho. Sou nascido e criado em Manaus. Eu tenho um tom de cabelo bem baixinho, num tom que a gente chama de louro pivete. E uma camisa preta com uma arte vermelha estampada, uma calça branca. E é isso, é uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado à estrutura, à produção, que está incrível. Eu queria que vocês contassem um pouquinho o trabalho que vocês realizam. Então, o Bola fala um pouco dos projetos, das iniciativas, Polinho faz a mesma coisa, e aí eu começo trazendo algumas perguntas também para conduzir um pouco mais sobre daí a temática de inteligência de dados, cidadania, segurança e privacidade. Pode ser? Só contar um pouquinho aí o contexto das organizações. Boa. Bom, eu faço parte da Banca. A Banca é um negócio de impacto da periferia, que trabalha com a música, cultura hip-hop, educação popular e o empreendedorismo de forma transversal nas ações que a gente realiza dentro e fora da quebrada. A Banca ela nasce em 1999, em época que o Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, foi o lugar mais violentado do mundo, por assassinatos de jovens entre 15 e 25 anos. Eu era um jovem possível causador ou sofredor dessa estatística. A cultura hip-hop e a música foi o lugar que possibilitou para eu olhar para além dessa realidade dada a dor imposta, essa violência no qual a gente não pediu. Então, hoje em dia nós atuamos com alguns projetos que fomentam o mercado criativo, cultural e musical que vem da periferia, com formações, investimento de semente, iniciação musical. E também temos um outro projeto chamado ANIP, que é a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia, que fomenta e apoia o empreendedorismo de impacto que acontece na periferia, muito com a intenção e o propósito de apoiar o que já acontece, para que as micro-revoluções aconteçam de dentro para fora, onde a periferia se torne protagonista. E uma terceira frente de atuação, que não menos importante, são nossas consultorias, prestações de serviços e projetos exclusivos, que fazemos com diversos parceiros, inclusive a Social Good é uma das nossas parceiras já há muitos anos, e trabalhamos dessa forma. Eu sou DJ, profissional, turntablista, tenho minhas músicas também nas plataformas, tem músicas de nossos artistas também nas plataformas, e trabalhamos com isso. A cultura hip-hop, a música, a educação popular e o empreendedorismo forma de colocar a periferia como potência para, além de um cliente beneficiário ou um usuário, de qualquer inovação, de qualquer tecnologia ou de qualquer intenção de querer solucionar alguma coisa para a base da pirâmide sem a gente participar do processo. A gente, durante muitos anos, sempre fomos vistos como cliente beneficiário ou um usuário, e tão pouco, ou quase raramente, como um potencial transformador que vem causando uma revolução de dentro para fora nos nossos territórios, nas nossas comunidades, nas nossas quebradas. É isso que a gente faz hoje. Salva de palmas, né, gente? E eu preciso fazer um parêntese aqui na fala do Bola para dizer que, além de tudo isso que ele falou, que desenvolve, junto com muita gente lá, mas ele é um ser humano extremamente sensível, e sensível em todos os sentidos, né? De sensibilidade, de olhar para o outro, mas de principalmente construir algo que eu aprendi muito com ele, foi de fazer pontes. Assim, ele poderia, não só tudo que ele falou das estatísticas, de ter entrado no crime, ou seja o que for, mas ele também poderia ter se revoltado muito com a situação da próprio território, das condições, que muitas coisas ele deve ter visto na comunidade. Mas ele nunca deixou transformar essa frustração em algo que apagasse o brilho e a chama dele. Então, assim, isso eu admiro muito e senti, porque você sempre construiu que essa sensibilidade virasse uma força e que você conseguisse construir pontes, caminhos, oportunidades para as pessoas ao redor, unindo periferia, asfalto, periferia. É muito bonito isso. Obrigada, Bola. Polinho, conta um pouco do Data Lab, o que é o Data Lab, o que ele faz, onde está, para o pessoal conhecer um pouquinho e daí depois a gente poder debater um pouco mais. Claro. O Data Lab é uma organização do terceiro setor e a gente é um laboratório de dados. A gente trabalha principalmente com 3 grandes eixos que fazem parte de todo o ciclo da ciência de dados, que é a geração, a análise e a comunicação de dados. A gente nasceu dentro do conjunto de favelas da Maré, que fica no Rio de Janeiro, e é uma favela gigantesca, são 16 favelas que compõem ela. Se ela fosse uma cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela seria a 6ª maior cidade do estado. Então é um bagulho gigante.
E o Datalab surgiu em 2018 como um projeto do Observatório de Favelas, que é uma outra ONG, que eu acho que inclusive que elas estão por aqui hoje ou amanhã. E lá em 2018, quando a gente olhava quem produzia dado, quem tinha essa ciência na mão, quem falava sobre isso, era uma galera muito específica na sociedade. Era basicamente um grupo de homem branco, muito careta, conservador. E a gente começou a entender que a gente precisava hackear esse sistema. Porque os dados são sobre a gente. Sou eu que sou dado, é a minha vida que é dado. Então a gente começou a se tocar assim, cara, a gente tem que começar a gerar o dado, analisar o dado e também comunicar o dado para a nossa realidade, para poder fazer sentido. Só que quando a gente foi começar a fazer as análises de dados sobre a nossa perspectiva da favela, a gente viu que a maioria dos dados oficiais e públicos não dava conta da nossa realidade. E na maioria das vezes não significava aquilo que a gente vivia. Vou dar um exemplinho muito simples. De acordo com a última pesquisa nacional de saneamento básico, no conjunto, na cidade toda do Rio de Janeiro, 98% das casas têm esgoto ativo. Só que quando a gente anda na favela, a favela é toda um esgoto a céu aberto. Então a gente tem um canal que passa no meio da maré, que é um grande esgotão, assim. Então, a gente tem os dados públicos, e esse é só um exemplo dessa realidade. A gente tem os dados públicos que falam uma coisa, e a nossa vida diz completamente outra. Então a gente sacou que a gente precisava, nós mesmos, gerarmos os nossos próprios dados. Aí a gente encontrou uma metodologia chamada geração cidadã de dados, que é quando a própria pessoa que vive aquela temática, que é afetada por aquilo, decide como que ela vai coletar aquele dado, quais são as formas específicas de perguntar e de coletar. E mais que isso também, o que está dizendo dentro daqueles dados que a gente coletou. E depois disso, na hora da gente comunicar, para a gente não faz sentido um gráfico preto e branco, uma linguagem estatística que a gente está acostumado a fazer, porque isso não é a nossa linguagem, isso não é quem a gente é. Então, se desde o começo o dado é gerado dentro da nossa perspectiva, linguagem e estética, na hora da comunicação ele precisa carregar isso, porque isso é um lugar no mundo. Quando a gente chega com a nossa roupa, com o nosso visual, com o nosso corpo, que é marcado por outras coisas, a gente chega num lugar diferente. Então a gente entendeu que o Datalab podia circular dentro desse lugar. Hoje em dia nós somos aproximadamente 18 pessoas no núcleo fechado e a gente trabalha basicamente com isso, vale super a pena conhecer, porque a gente tem essas 3 fases com uma estética negra, favelada, LGBT, do povo mesmo, desde o começo do ciclo dos dados até quando ele volta a se retroalimentar, que é a parte da comunicação. É isso que o Datalab faz. Salva de palmas também, galera. Convido muito a vocês conhecerem todas as 2 organizações, né? 3, porque o Bola representa tanto a banca quanto a NIP. E nesse caso do Datalab, eu acho que sempre foi uma grande referência para a gente, nessa parte de visualização de dados, narrativa de dados. A gente também tem esse sonho grande, né, de democratizar esse acesso a esse conhecimento, desenvolver as competências, né, para que as pessoas se tornem também mais críticas, mais autônomas e protagonistas em relação aos seus próprios dados, né, e esclarecendo que dados não são só números, gráficos e tudo isso, né, tudo que a gente produz, está consumindo, especialmente no ambiente digital, nos nossos aparelhos de telefone, etc., também são dados, e como que a gente se relaciona com isso? Né, o que estão fazendo com os nossos dados? Então, eu trago uma pergunta para o Bola, assim, por que, Bola, que você começou também a se interessar, né, em levar cada vez mais, e daí dentro da própria parceria, né, do Social Good com a própria banca, onde a gente vem realizando turmas de cidadão de dados, laboratórios de dados para empreendedores da periferia, empreendedores da economia criativa, coletivos culturais. Por que essa temática, né, de levar esse conhecimento de dados foi algo que também suscitou em ti esse desejo de levar esse conhecimento? E conta um pouquinho, assim, o que você acompanhou nessas edições. A gente também fez uma palestra lá atrás sobre segurança, ética para os empreendedores. Fala um pouquinho a tua visão sobre isso. Muito bem. Como o Paulinho falou, né, a gente sempre gera muito dado, a gente produz muito dado, né? E lá no Jardim Ângela sempre vinha muitas pessoas para querer pegar esses dados e depois contar a nossa história em outros lugares sem a gente
sequer saber para onde que ia essa história. Então, a minha inquietação foi de problematizar isso com os nossos. Falar, rapaziada e moçada, a gente produz muitos dados, a gente faz oficinas, a gente faz eventos, a gente faz sarau, a gente faz batalhas de rima, a gente faz formação sobre empreendedorismo. Então, a gente produz muitos dados. Mas a gente analisa esses dados, a gente toma conta desses dados. Esses dados a gente usa ele como estratégia para que a gente problematize também a galera que pode ser nosso parceiro. Porque é isso, né? Quando você traz que sente orgulho de ver eu fazendo as pontes, a gente também tem que provocar o outro lado da ponte para que ela também atravesse pelo menos até a metade para que a gente se encontre no meio. Então, quando a gente provoca isso na quebrada, é para que a galera olhe o seu potencial em números. Porque para nós os dados sempre foram pessoas. Sempre foram pessoas, né? Então, quando se fala lá de as coisas ruins, os números das coisas ruins, a gente está vendo pessoas, a gente vê pessoas que se foram, que se perderam. Né? Acho que posso até trazer um outro dado que é tão relevante quanto, Silva, que é o seguinte, que a gente até conversou em alguns momentos, que, por exemplo, problematizar a questão do empreendedorismo na periferia é muito importante, porque a gente entendeu que pode viver do nosso sonho, da nossa arte, do nosso dom, conhecimento empírico, ancestral, a gente pode vender isso, de uma forma sem perder nossa raiz. Porém, dados mostram, né, segundo a pesquisa da FGV junto com a Arimax, que quem empreende na periferia tem 37 vezes menos acesso a crédito do que quem não empreende na periferia. Olha só que louco, né? E a gente está falando de pessoas. Né? Uma outra coisa bem importante lá em São Paulo é assim, eu moro no Jardim Ângela, Zona Sul. Hoje fizeram o último censo lá do IBGE de pessoas, estamos com 400 mil habitantes no distrito do Jardim Ângela. Eu suponho que tem quase o dobro, porque essa galera não deu um rolê na onde a gente costuma dar um rolê. Mas aí tem uma outra estatística da nossa São Paulo que ela diz assim, quem mora onde eu moro, vive onde eu vivo, vive 30 anos a menos de quem vive lá, por exemplo, nos Jardins. Expectativa de vida. E hoje o Renato falou, hoje de manhã, né, a expectativa de vida, o painel também de saúde falou a expectativa de vida e tal, e quer aumentar a longevidade da galera, tem que ir para o Jardim Ângela trocar uma ideia lá, tem que, tá ligado? Tem que fazer outros movimentos, porque essa é a realidade. Quem vive no Jardim Ângela é 30 anos a menos de vida. Esse bagulho, quando veio para mim, eu falei, mano, é louco isso, é muito louco isso. Imaginar que uma senhora de, sei lá, 80 anos, eu vou morrer com 50, entendeu? É muito louco isso. Então, os dados, quando a gente problematiza a questão de se reconhecer, de se valorizar, de fazer o dinheiro com a sua parada, com aquilo que você faz, está tudo relacionado a dados. E no final do dia são pessoas, entendeu? Então, por isso que eu me motivo a sempre estar em lugares que muitas das vezes não é para nós, né? Em lugares quando se fala de fundações, institutos, investimento social privado, family office, toda essa parada aí que vocês estão ligados sobre finanças e investimento, né? Salve a Amazônia, o tanto de grana e tal que vai, mas se a gente não participa do processo, é sempre mais do mesmo, tá ligado? Então, por isso que eu estou nesses rolês há muitos anos, trocando uma ideia de um lado e do outro para que a gente se encontre no meio da ponte e faça as coisas diferentes, entendeu? Porque no final do dia, de novo, somos pessoas, né? Perfeito. E Paulinho, você comentou ali, né, que muitos desses dados, principalmente até dados públicos, dados governamentais, não representam muitas vezes a realidade, né, especialmente dos povos de territórios vulnerabilizados. E você mencionou também um pouco geração cidadã de dados, mas você consegue trazer um pouco mais concretamente como é que vocês fizeram isso, né? Tem até a própria história ali do Cocozap, outras iniciativas que vocês realizam, assim, para deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, o que se trata dessa metodologia de geração cidadã de dados, parte da onde, faz de que maneira, contar um pouquinho isso de um exemplo que vocês realizam no Data. Beleza. Faz muito sentido, até porque eu usei o exemplo de saneamento básico e a gente tem um projeto de geração cidadã de dados que fala sobre isso, que chama Cocozap. E é de cocô e de WhatsApp mesmo, é a união deles dois. O que acontece? A gente começou a entender que a gente, para pressionar por políticas públicas de obra, de infraestrutura, de saneamento básico, seja de mitigação ou de reparação mesmo,
a gente precisava começar a indicar e criar indicadores reais para que o planejamento da cidade pudesse ser baseado num dado mais próximo da nossa realidade. Então a gente se sacou assim, cara, a gente tem que levantar dados sobre o saneamento básico da favela toda, de uma forma que todo mundo consiga participar. Aí a gente começou a entender aonde a gente poderia começar a enfrentar esse problema. O saneamento básico é uma coisa gigantesca. Então a gente escolheu 3 principais sintomas, que eram o acúmulo de lixo, o esgoto a céu aberto e a falta d'água. Então a gente precisava registrar ocorrências de violações desses direitos que pudessem captar quantitativamente essas 3 dimensões. Logo no começo a gente pensou, vamos criar um aplicativo, que a pessoa já abre o aplicativo, já manda, já vem a geolocalização. Só que quem na favela tem conexão de qualidade para baixar um aplicativo, para acessar o aplicativo durante o mês todo, isso não é uma realidade. E às vezes não só das favelas também. A maioria das pessoas da classe C, D e E, por exemplo, o plano de internet dura até o 20º dia do mês. Então não ia rolar um aplicativo. Só que o WhatsApp, para o bem e para o mal, estava na mão de todo mundo. Então a gente decidiu criar um número de WhatsApp, espalhar para geral na favela, nas associações de morador, no mercadinho, no boca a boca, e convencer a galera de todas as vezes que você estiver vivendo a sua vida, fazendo o seu rolê, e você vir qualquer irregularidade desses 3 sintomas, a gente precisa muito que você mande uma foto do problema, o endereço e uma descrição. E depois deixa com a gente, que a gente estrutura tudo isso numa base de dados, no mapa, no planejamento, em indicadores e tudo mais. Nossa, que ideia incrível. Flopou. Por que flopou? Porque as irregularidades de saneamento dentro da favela, ela é comum. Então, quando eu abro a minha porta e tem ali na calçada um esgotinho passando, isso é normal. Então, naquela esquina, se tem um acúmulo de lixo, isso acontece toda semana. Então, isso não é uma irregularidade. Então, primeiro a gente teve que trocar uma ideia com a galera que, assim, isso aqui não é correto. A gente tem alguns direitos que quando a gente chega no Leblon, em Copacabana e Ipanema, não é assim. E depois, começar a convencer a galera também que não é a gente que vai lá na sua porta retirar o lixo. Porque a gente não pode cair nesse lugar assistencialista. A gente tem órgãos, comissões dentro da prefeitura que devem ser responsabilizadas por fazer isso aqui. E a gente precisa gerar uma base de dados robusta, com análises também muito bem estruturadas, porque a primeira coisa que fazem com qualquer iniciativa da favela é dizer que ela não está bem feita, que a gente não fez direitinho, ou que a gente não sabe o que a gente está fazendo, para então começar a convencer e criar outros projetos de política pública baseados no saneamento básico. Então, a geração cidadã de dados, basicamente é quando um próprio coletivo se organiza ao redor de um tema e ele mesmo decide como vai fazer todo o processo para o seu benefício próprio. O último exemplo que a gente fez agora, por exemplo, foi um programa de desinformação e discurso de ódio de pessoas LGBTs negras durante as últimas eleições presidenciais. Então, todo mundo sabe que quando a gente trata de população LGBT, o número de desinformação que circula em campanhas presidenciais é gigantesco. Ninguém precisa discutir muito sobre isso. Então, a gente se juntou e decidiu como eu perguntar sem dar gatilho nas pessoas, qual que é a linguagem que eu pergunto. É gay? Você é gay? Às vezes a pessoa não vai entender que é gay. Você é bicha? Então, a gente decide como vai fazer o instrumento de coleta, a gente mesmo analisa, essa mesma população faz. E a ideia não é falando mal dos dados públicos ou governamentais, longe de mim, mas é porque a gente precisa entender que qualquer metodologia universalizante é automaticamente excludente. A gente não pode olhar o Brasil ou essa sala com um mesmo método. Se eu fizer isso, talvez eu abarque 65% de todo mundo que a gente está tratando aqui. E isso, para a estatística, é uma curva normal. É normal deixar 35% da galera de fora da análise? Não deve ser normal. Então, os aspectos de geração cidadã de dados trazem dados mais granulares, pensado com quem realmente está ali sofrendo daquilo, para complementar, para aprofundar a discussão, ou, falando num linguajar mais técnico, para granularizar aquele dado e trazer perspectivas mais específicas sobre aquela realidade. Muito incrível. Gente, eu vou quebrar um protocolo.
e vou fazer o seguinte, só vocês não me deixem no vácuo, que aí não vai dar ruim. Quem tem uma pergunta para fazer aqui para esse painel? Quem tem vontade de saber alguma coisa e gostaria de perguntar para eles? Não precisa daí vir aqui se tiver vergonha, mas queria que levantasse a mão. Como que é esse processo? É muito centralizado e se vocês pretendem usar alguma tecnologia como blockchain para descentralizar? A gente sempre pensa, e aí é uma realidade acho que foi a Ingrid Sateremaué que falou sobre corpo-território mais cedo. E quando a gente fala de aspectos de geração cidadã de dado, esse conceito que parece tão etéreo, corpo-território, ele se materializa na sua frente, quando você está falando de situações específicas. Então, quando a gente faz, por exemplo, um levantamento de dados de saneamento dentro da Maré, se eu faço em outra favela, por exemplo, como no Rio das Pedras, que a gente está fazendo agora, as perguntas, métodos, análises são completamente diferentes. Se a gente vai para São Paulo, então o Jardim Ângela aí vira um outro rolê, porque são outras histórias, são outras formas. E aí, a gente sempre acredita que tanto a parte de identificação e de coleta e de cadeamento da cadeia de dado, ela é muito única. Obviamente que tecnologias como de blockchain podem ajudar no resgate do dado, na confiabilidade dele. Só que a gente, dentro da geração cidadã de dados, inclusive tem um artigo no site que a gente explica o que a gente considera 7 etapas fundamentais para desenvolver. Tem uma que para mim é muito cara, que é: não tente inventar a roda se a roda já existe. Se aquele território está usando o WhatsApp, não vai atrás de um outro aplicativo, porque vai dar ruim. As pessoas talvez levem muito tempo para poder integrar aquela tecnologia, e quando você parar com esse projeto e estiver em outra organização ou em outro lugar, as pessoas talvez não consigam dar continuidade àquele negócio. Então, sim, blockchain poderia ser utilizado em qualquer projeto de geração cidadã de dados com toda certeza. Só que a gente tem esse cuidado, que é de chegar e dizer quais são as ferramentas tecnológicas que estão ao alcance daqui, de vocês. Não importa, pode ser lambe-lambe, a gente vai dar um jeito. O livro da Taberna é uma grande base de dados. Então, como que a gente pega isso aqui e modifica? Então, a gente não aplica blockchain na geração de cidadãos de dados, não porque não dá, mas porque até agora, né, a gente sempre considera que quando a gente insere uma tecnologia ferramental nova no contexto das pessoas, a gente tem que pensar muito na longevidade do processo, que na maioria das vezes, quando essa pessoa que carrega toda a tecnicalidade com ela, quando ela se distancia, o projeto mingua. E aí tem que vir uma outra pessoa para pensar tudo de novo. Então, talvez tecnologias mais cotidianas, por assim dizer, devam ser, na geração cidadã de dados, mais valorizadas. Bola, acompanhei, né, a turma do ano passado que a gente fez juntos, o Cidadão de Dados, levando esse conhecimento para os empreendedores. E lá atrás, quando eu também mencionei que rolou uma palestra sobre segurança, privacidade, acho que a gente está falando muito ainda, né, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD nas empresas, mas eu sinto que tem toda uma parcela de empreendedores, especialmente os empreendedores da quebrada, da periferia, que ficam quase, né, na margem desse conhecimento, assim, ninguém fala, e eles estão lá ralando o dia inteiro, usando diferentes formas de colher o dado, tratar o dado, arquivar e etc. Qual é a tua percepção, assim, né, da importância de a gente conseguir traduzir esses conceitos, construir junto e levar também esse conhecimento, principalmente de segurança e privacidade, para o empreendedorismo, que é muito também da tua função dentro da ANIP, acelerar esses negócios. Então, como é que você está fazendo isso no dia a dia para que esses negócios fortifiquem, criem seus modelos de negócio e tal, mas também consigam garantir uma segurança, uma privacidade e uma proteção dos seus próprios negócios? Primeiramente, é um grande desafio, né? Porque precisa desconstruir algumas barreiras que a gente acaba construindo no decorrer da vida. Então, quando a gente foi trocar ideia com a galera de cultura, por exemplo, falar de dados, a galera falou assim: pô, eu já produzo dados, já faço lista de presença, já tiro foto, põe no Instagram,
né? Mas aí a gente traz algumas, vai perguntando, né? Mas e você guarda esses dados na onde? Você analisou esses dados? O seu projeto ele está influenciado com essas informações. Você tem alguma coisa que de novo, de ajuste? E a galera, putz, não pensei nisso. A questão de segurança mesmo, né? Quando vem a questão da LGPD, fala assim, putz, como é que você vai armazenar todas essas fichas de inscrições que você fez da galera para participar lá por exemplo, das oficinas de música? Então a gente começa a provocar essa questão dos dados para que a galera comece também a aprender e buscar novas formas de adaptar o seu processo junto com a segurança dos dados. Porque isso já acontece na quebrada. A galera está jogando futebol, putz, produziu um monte de camisa, tem os números de tamanho pequeno, grande, articulou com o juiz, está produzindo tem um monte de informação ali que está naquele lugar, está com aquelas pessoas. Então, provocar esse lugar de buscar novas tecnologias, buscar parcerias, analisar esses dados de uma forma um pouco mais crítica, que ele sirva para você pensar a sua estratégia, até para você pensar no seu modelo de negócio, faz total sentido. Porque essas iniciativas de quebrada, como a nossa, elas são muito frágeis, né? A galera sempre fala, putz, os projetos lá na ponta, as pessoas lá na ponta, e isso, de alguma forma, é ruim porque somos pessoas e, né, não somos ponta. E aí tem uma outra coisa, que é uma outra gíria, que é a ponta da ponta, né? Ou seja, onde um pouco mais distante nas quebradas. Então, abrir esse diálogo para que as pessoas se veem como pessoas responsáveis pelaquilo que ela está gerando é fundamental, até para que ela avance, né? Então, da mesma forma que a gente provoca o empreendedorismo, provocar a análise de dados, ele está junto no processo de realização do que as pessoas fazem, do que eles fazem. E tem uma coisa que eu aprendi nesse rolê todo, que não dá para negar uma parada que a gente não conheceu, tá ligado? Então, problematizar essas questões faz total sentido para que a galera fale assim, putz, eu não quero nem saber, mano, eu quero saber, quero aprofundar. Porque, na maioria das vezes, já é negado sem a gente ter o conhecimento das paradas, entendeu? Então, para mim é muito importante essa discussão com os nossos, com uma galera que está fazendo as coisas acontecer na quebrada, que está movimentando a molecada, falando com diversos atores que compõem a quebrada, né? Não são só as pessoas que querem fazer alguma atividade cultural, mas tem um ecossistema muito importante que compõe a periferia, compõe a favela, e essas pessoas que estão lá movimentando as ações, elas têm essa articulação, têm essa rede, e ela precisa entender ali, de fato, o quanto que é importante ela ter o cuidado desses dados e usar de forma estratégica para melhorar a sua ação no território. Porque se não tem você fazendo a análise de dados com esse cuidado sensível de território para território, se não tem a gente falando de empreendedorismo com uma narrativa nossa de quebrada, não acontece as coisas, entendeu? Vem sempre de fora, e aí de fora, de cima para baixo, ninguém segura, tá ligado? Esse piano aí, entendeu? Eu acho que um aprendizado bem grande que a gente teve também, fazer projetos, por mais que Social Good Brasil já veio como premissa simplificar, democratizar, incluir a partir das suas metodologias, cada vez que a gente vai fazer um projeto diferente, com um parceiro diferente, é esse parceiro que tem que vir trazer para a gente, né, o direcionamento. É esse parceiro que tem que vir construir junto com a sua própria comunidade, qual é a linguagem, como é que a gente vai falar. Então, é muito legal, porque no ano passado a gente fez 2 edições de Cidadão de Dados para públicos bem diferentes. Então, a gente teve uma parceria com a Mature, que está até ali, na régua de parceiros, que trabalha com o público 50+. Então, era uma linguagem completamente diferente. Então, ele trouxe a realidade junto para a gente poder aprender e construir. Com o Bola, outra realidade, né? Então, é isso, é o que o Polinho falou, assim, toda vez que a gente tenta unificar as coisas como se elas fossem iguais para todo mundo, não é, muito longe, né, de ser. Temos, sim, muitas similaridades, temos, sim, coisas em conexão, mas tem muita diversidade, muita pluralidade, e essa, inclusive, é o fator importante para a inovação. Toda vez que a gente tenta inovar com um grupo de pessoas iguais, a gente está muito longe de inovar, né? Convido vocês, está tempo estourado aí, para fazer as considerações finais, o que vem pela frente. A gente falou de sonhos, mas também de propósito. O que está vibrando aí o coração de vocês
para ainda essa reta de final de ano, mas para os próximos. Silvia, obrigado pela pergunta, pelo convite. Bola também. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei muito, né, meu Deus, cada público é um público diferente, o que é que eu vou falar? E não à toa eu estava com essa camisa, que é de um dos artistas que eu mais amo na vida, que ele é um rapper preto de São Paulo, chamado Rico da Lazan. E o Rico tem um trecho que ele fala assim: todo ano eu preciso cavar léguas e léguas para baixo, porque as águas que vêm de baixo são as águas que eu consigo alcançar, porque as águas que vêm de cima nunca estiveram disponíveis para mim. E aí eu sempre ouvi isso, ele está falando de um rolê de namoro entre um homem preto e um homem branco, e como que isso é complicado. E eu estava lembrando, como isso tem a ver com o trabalho que a gente faz, que é, eu queria não precisar fazer geração cidadã de dados, sabe? Eu queria não me preocupar se os dados são representativos ou não. Eu queria não problematizar toda a análise que o governo faz. Eu queria não pensar se o auxílio emergencial vai negligenciar as mulheres em maior vulnerabilidade, porque o dado dela no cadastro único não tem tanta qualidade assim. Eu gostaria muito de fazer isso. Eu gostaria muito de viver minha vida tranquilo, como um cientista de dados comum, que desenvolve algoritmos e tudo mais, só que não dá. A gente está em 2023 e a mesma população que foi marginalizada, esquecida, excluída, desde quando o Brasil se tornou uma colônia, é a mesma que continua nesse mesmo lugar. E aí eu acho que, para encerrar aqui, é dizer que isso é uma responsabilidade nossa, sabe, de todo mundo. E a gente não pode deixar de olhar os detalhes. A gente tem que parar e gastar tempo e hora e dinheiro com essa galera que fica para fora dos dados, ou que não está tão bem representada, e que a gente sempre cai num discurso que é assim, não, mas está tudo bem, a gente está andando, o auxílio emergencial saiu, vamos embora, próximo ano, próximo projeto. Então, eu acho que é dizer que a gente precisa sim sempre se preocupar com o detalhe, com o que fica de fora, porque isso são milhões de pessoas no Brasil que estão historicamente marginalizadas, mas para não acabar nesse clima fúnebre, mas é entender também que na favela estão as maiores potências, sabe? O empreendedorismo começou quando as nossas mais velhas saíam com laranja para vender na rua, irmão. Então, assim, a tecnologia é nossa, sabe? Ela é popular, ela tem que ser. Então, para todo mundo que às vezes se acha não técnico demais ou não representado, a gente que faz o rolê, sabe? É a gente que sabe, é a gente que tem o poder nas nossas mãos e a gente precisa viver isso todos os dias, de verdade. Obrigado. E aí, Bola? E o que o coração está dizendo e o que vem pela frente aí nos próximos projetos? Eu estive agora em Manaus fazendo fórum Negócio de Impacto da Periferia Somos Raízes. E o que eu aprendi vindo de lá, e que tem muita conexão com o Jardim Ângela, de onde eu vou voltar daqui a pouco para casa, é que se fala muito de impacto social, de transformação social, mas ainda na mesma mentalidade de muitos anos atrás. Um exemplo muito básico, assim, esses dias procurou a gente uma organização grande que contratou uma organização média para que ia pegar informações e trabalhar com a galera de quebrada. Aí eu falei, pô, gente, parece que ninguém assistiu meu TED, parece que ninguém ouviu a Adriana Barbosa, parece que ninguém ouviu um monte de gente falando que não dá para fazer as coisas para a base sem a base, não dá para trabalhar com não dá para pensar a periferia sem a periferia no processo, não dá para trabalhar com a população negra sem a população negra no processo, não dá para trabalhar com o indígena sem o indígena no processo, tá ligado? Então, o que eu quero dizer como mensagem, que é algo que eu levo para a vida, é que a gente precisa romper essas barreiras e fazer diferente, desconstruir, para construir algo que talvez seja um pouco melhor, seja menos desgastante, e que, se quer fazer transformação social, comece na sua planilha financeira, comece na sua articulação, comece cruzando as pontes da cidade. Se não conhece uma quebrada, se não conhece o Paulinho, se não conhece eu, dá um jeito e vá conhecer, tá ligado? Porque a internet está aí, as pessoas estão aí, um monte de gente está fazendo coisa bem importante. Então, se tem uma intencionalidade, um propósito de causar impacto social, comece com você primeiro,
E aí depois você se conecta com o outro, e aí juntos fazemos a coisa acontecer. Porque essa é a mensagem do evento todo, né? Fazemos junto, né? Sofremos juntos? Talvez, mas fazer juntos é possível. Então, é isso que eu deixo. Show. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. A gente, ano que vem, começa já no começo do ano, uma edição de laboratório para os empreendedores lá do Jardim Ângela. Bora. E tem uma tela aqui que vai entrar, só para a gente contar um pouquinho do Cidadão de Dados, que eu mencionei algumas vezes. É um programa do SGB que leva formação, tanto no formato, né, de EAD, assim, ensino à distância, mas também com aulas online ao vivo, duração de 5 semanas, onde a gente consegue trabalhar as 7 competências em dados que o SGB acredita que são essenciais, tanto para o presente como para o futuro, né? Seja saber trabalhar, analisar, se comunicar, né, e, enfim, colher dados, mas também garantir ética, segurança e privacidade, saber tomar boas decisões, de nada adianta ter dados se a gente não sabe tomar boas decisões, e conseguir, a partir dessas tecnologias e desses dados, gerar impacto positivo. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do Cidadão de Dados, saber como funciona, levar para suas empresas, para os seus territórios, então tem o QR Code aqui na tela. E a gente também tem um filme bem legal, um documentário que foi criado a partir da iniciativa que a gente fez junto com o Bola no passado, com a aula do Polinho. Então, estou só do lado dos meus aqui e a gente segue juntos se fortalecendo nesse rolê. Obrigada, meus amores. Obrigado.